foi o momento que o Guilherme se depara com a queda do medo de fracassar? Você tem esse medo até hoje? Tenho. Ele bate na porta ainda? Bate. Bate na porta até hoje. Guilherme Benchimol é fundador da XP, a maior corretora de investimentos do Brasil, com mais de 2 trilhões sob custódia. Mas nem sempre foi assim. Ele saiu de uma demissão e carregou uma frase do pai que o perseguiu durante uma vida: gente boa não é demitida. Você ficar aqui, você vai ser um merda mesmo. Você vai ter que construir a tua vida em algum lugar. Eu decidi que eu queria ser protagonista, né? Que eu quero aprender a pilotar minha própria empresa, até aceito quebrar, mas é do meu jeito. Foi para Porto Alegre como forma de fuga. Fez alguns bicos tentando não voltar para casa dos pais no Rio de Janeiro. E com 10 mil no bolso, ele construiu a XP, empresa que mudou a forma como milhões de brasileiros enxergam o investimento. Mas o maior desafio não foi crescer, foi sobreviver ao próprio crescimento. Meu pai, ele me provocava, assim, sabe? Nada que eu fazia era o suficiente. Eu me lembro que quando eu tinha 13, 14 anos de idade, meu pai disse: olha, eu comprei o teu consultório. Não era aquela coisa do você vai ser médico, mas eu já trilhei essa jornada. Depois de quase quebrar, perder a saúde e perceber que o fundador também pode virar gargalo da própria empresa, Benchimol precisou aprender a sair do centro da operação para construir algo maior do que ele mesmo. E você não entendeu, a tua empresa tem 200 funcionários. O general ficava no alto do morro em cima do cavalo. Por quê, Guilherme? Porque ele tinha que ver a batalha de cima. Você está no campo de batalha e você está atrapalhando a empresa. Esse episódio é a jornada de um homem que começou tentando provar que era bom e terminou entendendo que a verdadeira grandeza não está em controlar tudo, mas em construir algo maior que si mesmo. Eu sei que vocês devem estar ansiosos para assistir esse grande episódio com o Benchimol, que foi super especial pra gente. Mas antes, eu queria pedir para que você se certifique que você está inscrito no canal. Agora sim, um bom episódio para você. Guilherme Benchimol, seja muito bem-vindo ao Deep Story. Prazer. Guilherme, a gente está muito feliz de receber você aqui, uma pessoa que com certeza é inspiração para vários empreendedores, inclusive quem está na mesa com você aqui agora. E a gente queria entender o seguinte: a sua empresa hoje é uma das mais respeitadas do Brasil, de norte a sul. E o que você falaria para empreendedores que estão assistindo a gente que seria aquele primeiro passo? Muitas vezes a pessoa ela ainda não entendeu qual que é o tino dela para o negócio. Você vem de uma família de um médico, de uma artista, meio que na balança ali, né? Existia toda a disciplina da medicina, do estudo, uma mãe artista que já é mais leve. Como que você encontra, assim, o seu objetivo nos negócios? Rafa, a minha história empreendedora, ela começa super sem querer. Aliás, eu acho que eu já tinha essa vocação empreendedora, então meus pais acabaram separando jovem demais, eu tinha 7 anos de idade, então minha mãe não tinha uma vida financeira muito estável e eu tinha essa vontade de como é que eu consigo ajudar, né? Como é que eu consigo dominar esse tal do dinheiro que eu vejo que sempre falta em casa. Na minha vida nunca faltou nada, mas a vida sempre foi muito no limite, né? Sim. Do ponto de vista materno. Então eu era aquele garoto adolescente que sempre montava uma vendinha na casa da avó, estava sempre vendendo as coisas velhas e tal. Então eu tinha esse tiro empreendedor e comecei a empreender porque eu fui demitido, né? Então eu acho que mais cedo ou mais tarde eu ia acabar empreendendo anyway, né? Mas o empreendedor, ele é um pouco rebelde, assim, ele não se encaixa numa empresa, assim, ele até faz parte daquilo, mas ele questiona muito, ele gera muita confusão dentro da empresa. Então, eu sempre fui um garoto muito questionador, com opiniões firmes sobre as coisas. Então, eu acho que o começo é você aprender a se conhecer um pouco mais e saber se você é uma pessoa que é curiosa, que é proativa, que é confiante. Acho que de uma certa forma eu queria ter uma vida esportiva, né? Então, eu já falei isso algumas vezes, eu queria ser tenista, né? Então, eu tinha um lado competitivo muito grande. Então, quando eu caí na coisa do, tá bom, então agora eu vou empreender,
e agora não depende mais de ninguém, depende de mim, eu fui vendo que, não que era fácil, mas que eu queria controlar as variáveis. Então, eu diria que de uma certa forma eu sempre fui meio controlador das coisas, assim, no sentido de que eu preciso ter as variáveis sobre a minha tutela. E quando você tem uma vida corporativa, muitas vezes você é até competente, mas talvez o teu chefe não goste de você, e aí você se sente um pouco vulnerável nesse aspecto. E aí quando eu fui demitido, eu decidi que eu queria ser protagonista, né? Que eu quero aprender a pilotar minha própria empresa, até aceito quebrar, mas é do meu jeito. Sim. E esse controle que você revelou aqui agora, ele vem talvez da infância? Como que você entende que venha talvez por conta da separação dos seus pais ou por conta de uma educação rígida de um lado e leve do outro? E quando você se vê quebrando esse elo na sua frente, você fala, opa, isso aqui eu não posso controlar, mas o que eu posso controlar? Talvez venha dessa questão, ou qual foi esse ambiente familiar? Qual a sua última lembrança lá da infância, antes dos seus pais se separarem? Isso é muito pouco, eu era muito menino, né? Meus pais se separaram, eu tinha 7 anos de idade. Eu não sei se isso era uma característica mais minha mesmo, né? Mas a minha educação foi realmente muito antagônica, né? Porque meu pai, um médico super ortodoxo, estudioso, CDF, né? E minha mãe, uma artista plástica, né? Então, meu pai me cobrava competitividade, notas altas, e minha mãe falava comigo sobre tarô, astrologia. Então, não sei nem como é que eles casaram no final, né? Então, e separados, e a separação acabou não sendo tão leve, né? Então, a comunicação deles não era muito boa. Então, eu tinha basicamente 2 educações, né? Uma educação artística e uma educação super rígida, né? E aí eu não sei, assim, acho que deve ter tido, sem dúvida nenhuma, alguma interferência, mas eu não sei dizer. Eu acho que eu fui... eu sempre fui muito... Eu acho que eu tinha uma cabeça muito visionária, assim, de acreditar nas minhas próprias coisas e de algum jeito conseguir chegar lá. Sim. Né? Então, quando me perguntam assim, qual foi a coisa que mais marcou a minha vida, eu não lembro da XP, não lembro... Eu lembro com 10 anos de idade, meu pai sempre me cobrando competitividade no tênis e etc. Eu falei, pai, eu quero jogar tênis e eu quero competir na categoria de cima. Daí eu fui competir na categoria de 13 a 14 anos. Então, com 10 anos, a diferença é muito grande. Sim. Né? E ele falou, não, você não vai competir porque você vai gastar dinheiro à toa, não precisa, você tem que treinar na sua categoria. Aquilo mexeu comigo, né? Eu entrei na categoria e eu fui campeão na categoria. Né? Então, assim, acho que essa coisa de começar desde garoto a talvez acreditar em coisas que meus pais duvidavam, assim, acho que a questão de eu challenge meu pai, sabe? Eu vou desafiar meu pai porque eu quero mostrar minha competência. Acho que aqui teve algum aspecto nessa direção, assim, acho que meu pai, ele me provocava, assim, sabe? Nada que eu fazia era o suficiente. Então, eu acho que esse evento do tênis, para mim, foi muito marcante, né? Porque ele falou que eu não deveria entrar porque eu não tinha a menor condição, né? E a gente não tinha dinheiro sobrando, então aquilo não fazia sentido. E no final fui campeão. Então, acho que essas coisas foram um pouco... Acho que quando você vai tendo algumas coisas na vida que vão mexendo com você, você vai querendo viver aquilo de novo. Sim. Né? Então, eu acho que eu fui sempre buscando essa adrenalina, essa coisa Sim. de qual é a próxima... Esse comportamento acaba que te condicionou a sempre te colocar em lugar de desconforto. Foi. Né? Acho então, que talvez resumiu bem. Ele te desafiou ali, você queria mostrar para ele que você era capaz, mesmo que para isso você se colocasse em condições desfavoráveis ali, né? E... assim, é curioso, né? Você tá falando aqui, né? Mas eu não me lembro, tá? Até hoje. Acho que hoje em dia, sim. Né? Meu pai já tá com 78 anos, 79 anos, né? Eu não lembro do meu pai me dizendo assim, parabéns, você mandou bem. Tipo, é tipo o seguinte,
tá bom, você tirou 10, tem que continuar tirando 10. Sabe? Não é nem quando você tira o 10, você foi campeão do torneio, você tem que ser campeão dos próximos. Então nada era o suficiente, né? Então, de novo, eu acho que querendo interpretar um pouco isso tudo, né? Eu acho que isso foi me desafiando cada vez mais, Sim. me colocando cada vez mais Sim. desconfortável, né? Eu nunca conversei com ele sobre isso, mas depois de hoje eu vou conversar com ele se ele fez isso sem querer ou fez isso querendo, né? Mas claramente com ele eu estava sempre muito desconfortável, né? Sim. Teve alguns episódios aqui que a gente viu que essa educação do pai e de a gente colocar eles como uma referência acaba gerando, de certa forma, até uma competição de ser melhor ou de superar aquilo que ele chegou, aquilo que ele conquistou. E seu pai, como um bom médico, deve ter te incentivado a continuar na carreira de medicina. Sim. Quando você resolve não continuar, foi um afronto? Foi uma forma de um grito de liberdade, talvez? Talvez, Rafa. Assim, meu pai nunca colocou uma pressão direta, mas a pressão indireta era muito grande, porque o pai dele era médico, né? Meu avô era médico, meus primos eram médicos, e eu me lembro que quando eu tinha 13, 14 anos de idade, meu pai disse, olha, eu comprei o teu consultório, porque eu vou ter um consultório na Barra da Tijuca e esse vai ser o seu consultório. Então não tinha uma pressão, não era aquela coisa do você vai ser médico, mas eu já trilhei essa jornada. Né? Talvez você tenha encarado isso como um desafio mais uma vez. Como assim, né? E é curioso, porque eu, na minha lembrança aqui, eu também queria ser médico. Aliás, eu queria ser tenista, mas talvez a profissão séria fosse a da medicina, né? E meu pai sempre trabalhou muito e eu tinha que estar sempre... Se eu quisesse estar com ele no final de semana, eu tinha que acompanhar as cirurgias que ele fazia e tal. Então, eu me lembro que com 14, 15 anos de idade, eu tinha visto já muitas cirurgias. E eu abandonei a medicina quando eu vi um acidente, né? Ele foi atender uma pessoa que foi fazer uma coronariografia, e aí essa pessoa teve uma coisa super rara, que é a alergia ao plástico do catétere. Ela teve um choque anafilático e morreu na minha frente. Falei, ó, pai, se não quero mais... Você tem essa cena na sua mente até hoje? Cena, vi toda a confusão acontecendo e ali eu falei, pai, olha, não é. Ali eu abandonei a medicina, né? Mas certamente eu não seria um médico acadêmico. Se eu entrasse na medicina, eu seria o dono do hospital. Provavelmente. Eu acho engraçado isso, né? Como que várias pessoas que passaram por aqui têm histórias improváveis de sucesso, né? Todos pareciam estar indo por um caminho e o destino, ou seja lá, o que as pessoas acreditam, acaba que levou para um outro completamente diferente. E aí você entra em economia. O que te levou a fazer economia? Teve algum fato específico que te despertou para essa questão? Não, então, eu acho que a minha infância, esse aspecto de liberdade financeira, de conseguir ganhar meu próprio dinheiro, acho que isso me levava na direção do empreendedorismo. Acho que na adolescência você tem um vínculo natural com seu pai, né? Você acaba sendo o seu super-herói ali. Você quer seguir os passos dele, então acho que a medicina acabou surgindo como algo natural ali. E aí quando interrompeu a medicina, eu acho que eu volto um pouco às minhas origens, a coisa de cuidar do dinheiro, né? De como é que eu ganho liberdade financeira, né? Então eu sempre vi dinheiro como liberdade, né? Como eu não quero viver a minha mãe, né? Minha mãe, a nossa vida, eu me lembro que a gente tinha que economizar no ar-condicionado de noite. Era aquela mãe que falava, você tá com calor, você vai tomar banho frio. Você acordava de noite no verão carioca, chuveiro gelado. Pô, coisa assim, mãe, eu quero estudar com ar-condicionado. Filho, ar-condicionado é terça e quinta. Então, Sim. E aquilo tudo por quê? Porque não tinha dinheiro, né? Então eu acho que a minha infância foi forjada dentro desse conceito. Então aprender a mexer com economia, Sim. Na minha cabeça era mexer com dinheiro. Eu assisti uma palestra do Luiz César Fernandes quando eu tinha 16 anos de idade, na PUC. Né? E eu era um aluno bom de matemática,
basicamente bom de matemática, então a competitividade acadêmica que meu pai queria que eu fosse era só na matemática. Eu era muito bom aluno em matemática, mas no resto eu era um aluno nota 6, 7, só passava de ano. E aí a economia foi o caminho natural, foi quero fazer economia e quero aprender a mexer com esse tal do dinheiro, porque eu quero aprender a fazer dinheiro, aprender a construir dinheiro. Sim. E aí acho que eu fui conectando isso com o empreendedorismo mais cedo ou mais tarde, né? Mas naquela época você já tinha um pensamento de grandeza ou era um atalho para que você não dependesse de ninguém, tivesse uma liberdade de escolha, por exemplo, como ligar o ar-condicionado para estudar? Foi o que passava na mente daquele jovem Guilherme naquela época? Eu queria apenas ter uma vida um pouco melhor, que meus pais tivessem uma vida melhor, sonhar um dia em ter uma casa, ter uma família, mas super distante. Eu queria só ter uma vida melhor. Nunca, assim, na minha infância, eu nunca sonhei em construir nada enorme. Sempre fui competitivo, mas estava muito distante de acreditar que um dia eu chegaria onde eu estou hoje em dia, né? Sim. Então, as coisas foram simplesmente... Acho que é aquela coisa, né? Né? Meus pais falavam um pouco disso, né? Você tem que aprender a fazer na vida o que você gosta, né? E eu acho que é um pouco o contrário, assim. Você começa a gostar daquilo que você faz bem, sabe? Então quando eu... Acho que a minha vida corporativa, eu tive 6 anos de vida corporativa, então eu entrei na faculdade já trabalhando. Então eu não era aquele aluno assíduo na faculdade, eu era um aluno que passava com notas legais, mas eu queria trabalhar, eu queria ter minha independência. Você queria construir. Queria ter meu dinheiro. Você queria dar o primeiro passo e você não pensava... Eu não queria construir, eu só queria ter o meu dinheiro. Queria ter a minha liberdade, porque eu não aguentava mais não poder fazer as coisas que eu queria. Né? E então eu já entrei na faculdade estagiando, já comecei trabalhando, então eu tive uma experiência corporativa de 6 anos, mas eu não era eu faço uma autoanálise hoje em dia, eu era um funcionário mediano. Eu era um funcionário que era muito questionador, não era alguém que talvez, né, se encaixasse numa empresa, né? Não era alguém que tinha perfil de seguir carreira, olha, você vai construir isso aqui por 20, 30 anos, dependendo de alguém, né, fazendo o jogo corporativo que você tem numa empresa. Não então, era. Esse olhar, na verdade, de longo prazo, que depois você se tornou até obcecado no longo prazo, ele vem depois. Né? Guilherme, a gente vai fazer uma dinâmica aqui, que é o Deep Cards. Aqui a gente tem 3 níveis de pergunta. Então, primeiro nível a gente fala ali sobre suas origens, como a gente está conversando aqui agora. Depois a gente parte ali para o nível 2, que seria algo sobre aprendizados da jornada. E o nível 3, que é algo já um pouco mais profundo, sensível. E eu vou começar aqui pelo nível 1, então. E a gente queria saber, Guilherme, qual foi a lição mais valiosa que você aprendeu no último ano e por quê? No último ano, 2025. Eu quase me separei da minha esposa. E acho que quando você vai vivendo a vida, né? Eu sou casado há 21 anos e tô junto da Ana há 24 anos, né? Normal que a vida faça algumas separações e etc. Em algum momento eu acho que todo mundo se pergunta se ainda ama o seu companheiro e etc. E talvez esse questionamento ano passado estava muito presente em mim. E eu acabei ficando um mês separado e acho que quando você tem uma história legal e quando tem um amor verdadeiro, desde lá de trás, a coisa sela novamente, né? Então acho que esse aprendizado foi um aprendizado de que as relações profundas elas
elas podem até se estremecer um pouquinho, mas se ela foi verdadeira, provavelmente é uma falha de comunicação. Sim. Acho que o aprendizado grande parte das confusões que a gente vive na vida são problemas mais simples do que parecem. Sim. E eu diria que a maior parte deles são simplesmente falha na comunicação. Então... Pois é. Relacionamento independe de trabalho, ou se for família, se for dentro de casa. No final das contas, se você não se comunicar bem, acaba gerando ruído. Isso é difícil, né? Isso é difícil às vezes, mas eu acho que às vezes você é muito bom na vida empresarial e às vezes você não é tão bom em outras partes da vida, né? Então, as pessoas acham que quem é bom numa coisa acaba sendo bom em tudo, né? Não é verdade, né? Mas eu acho que esse aprendizado ele é bem valioso mesmo, assim. A gente às vezes não é bom na comunicação. Sim, e você vive num universo de extrema pressão o tempo todo. Engraçado que quando eu vejo conteúdo seu nas redes sociais, sempre sereno, sempre o cara calmo, mas óbvio que existem questionamentos, medos. Como conseguir separar de certa forma, pegando um gatilho nisso que você está falando, da pressão da vida externa, né? E quando você chega em casa, né, você tem um outro ambiente, você tem que virar a chave. Né? Eu lembro muito do Albani falando aqui na mesa que ele estava no palco, eram aplausos. Então ali ele sentia um pico de adrenalina absurda, e quando ele estava numa cidade qualquer, ele voltava pro hotel e era um silêncio ensurdecedor dentro do quarto, que beirava, ele quase pirava dentro do quarto, né? Tipo, como que é isso no mundo dos negócios para você? Você numa empresa de altíssima pressão, 3 trilhões, eu acho, em 2 trilhões. 2 trilhões, né? Como que você chega em casa, vira essa chave? Talvez isso tenha colapsado um pouco essa situação também? Talvez. Assim, eu acho que a questão da serenidade, acho que cada vez mais eu sou mais sereno. Eu acho que para você é quase como se você virar um piloto da NASA, se Darwin te permitir chegar nesse estágio, você vai ter que ser sereno, porque se você for uma pessoa estressada demais, você não vai conseguir chegar lá, porque é a serenidade que permite com que tudo funcione, né? Então, se eu for um gestor explosivo, as pessoas não vão querer ficar perto de mim e a empresa não vai existir. Então, serenidade, tranquilidade não significa que você é pacato em relação às coisas, é só que você faz as coisas num ritmo que permita que as pessoas acompanhem e que você seja uma pessoa acessível, né? Mas eu gosto dessa coisa de chegar em casa e ter a paz, assim, sabe? Eu acho que durante o meu dia tem muito assédio, muita conversa, tem gente que quer tirar foto, tem de tudo, né? Então, assim, uma coisa que é uma pressão, mas eu lido bem com isso hoje em dia, assim, todo lugar que eu entro, né? Eu sinto que as pessoas querem que eu traga aquele toque mágico, sabe? Assim, caramba, pô, eu não tenho toque mágico. Sim. Sabe? Então... Vira praticamente um terapeuta, né? Então assim... Então acho que essa pressão no bom sentido eu acabo sentindo. Então tudo que eu mais quero em casa aliás, o que eu mais quero é chegar em casa e virar o Gui. Virar o Gui da minha esposa, né, das minhas filhas e brincar com a pequena Sim. E tentar esquecer um pouco o WhatsApp. Uma dúvida que eu tenho no nível de negócio que você tem, no nível de time que você tem, é muito difícil de escapar também pela adoração que as pessoas têm pelo Guilherme e acabam concordando muito com as coisas que você fala. Você tem as pessoas que você conta nos dedos da mão, que você permite puxar ali o seu pezinho para baixo ou de falar o que você não gostaria de escutar. Você dá liberdade para algumas pessoas, ou você sente essa questão de todo mundo estar concordando com você o tempo todo e sente falta de alguém te cobrar ali? Guilherme, acho que você errou aqui, não foi legal aquilo que você falou.
Eu não sinto isso, mas eu acho que de uma certa forma isso pode acontecer. Mas eu tomo muito cuidado, porque eu entendo isso, né? E eu entendo que quando você tem algum sucesso, né, as pessoas acabam te colocando num pedestal que parece que tudo que você fala é correto, né? Então eu entendo que isso possa acontecer comigo, mas eu tenho uma empresa onde eu tenho vários sócios, né? Então todos os sócios eles estão amarrados junto comigo, junto comigo. Então a minha vida é a vida deles. Então a gente tem uma relação onde a gente se respeita muito e o tempo inteiro um quer convencer o outro de que tem o caminho mais eficiente, né? Então sim, a gente sempre foi muito aberto um com o outro, né? Então quantas vezes eu já opinei sobre um caminho e os meus sócios apontaram que era outro caminho, né? Então muitas vezes eles estavam certos, outras vezes eles estavam errados, mas eu digo lá dentro que eu sou apenas mais um. E eu preciso convencer não por quem eu sou, mas por trazer ideias corretas, né? Sim. Então, o poder do convencimento, com fatos e dados, né? Então, essa é a forma como a gente gera a companhia, né? Perfeito. Então, mas obviamente que quando você faz uma reunião com gente um pouco menos sênior e etc., eu acho que isso acaba acontecendo um pouco mais, né? As pessoas acabam ficando um pouco mais intimidadas. Sim. E etc. Mas no alto nível da companhia, eu tenho certeza que não. O time é muito coeso. O Thiago Mafra, que é o nosso CEO, é uma pessoa super lúcida. A gente briga, discute, a gente concorda, discorda, ele tem as opiniões dele, então... Ter alguém para brigar é bom de vez em quando. É bom. É isso aí. Guilherme, olha só, eu quero que você me leve para um momento agora onde você ouve do seu pai que gente boa nunca é demitida. Sim. O que isso traz de sentimento para você? Porque você foi demitido. Conta pra gente esse momento e os sentimentos que te vêm à tona quando lembra disso. Eu sempre estudei em bons colégios no Rio de Janeiro e eu tinha amigos que na média tinham um poder aquisitivo bem maior do que o meu. Então eram amigos que faziam sempre muitas viagens e tinham sempre carros do ano e etc. Então acho que esse é o pano de fundo. Então minha vida era... Eu tinha esse convívio, mas eu era talvez aquele garoto ali que tinha que escolher as coisas que eu ia, porque eu não podia ir em todos e eu tinha que trabalhar, né? Então, desde muito cedo trabalhando. Isso te doía de alguma forma? Eu acho que de uma certa forma, porque quando você é mais jovem, você não tem o seu padrão, a sua régua de conhecimento é baixa, né? Então sim, você fica muito restrito àquele mundinho que você vive, né? Então, acho que sim. Me doía, por exemplo, caramba, por que eu não consigo fazer certas coisas, né? Que tem um certo ar de injustiça aqui comigo, mas tudo bem, a vida é o que é, né? Ainda mais quando os amigos voltavam, eu vivi isso e tal. Você entendeu um pouco, é bem isso mesmo. Então, eu tinha uma vida muito de escassez, né? Eu me lembro que nas férias eu estava trabalhando, né? Então, eu não assim, as minhas férias em janeiro eu tinha juntado dinheiro durante o semestre, eu tinha que comprar um computador, então o dinheiro era para comprar um computador, não era para, né, eu não ia viajar. Né? Então, e aí, né, tava seguindo a carreira corporativa e aí quando acontece esse episódio, eu vou conversar com meu pai sobre, pai, tô preocupado, né? Muito assim com aquela sensação que pode ser eu, né? E já talvez querendo fazer um head, né? Aquela coisa assim, olha, se for eu... Se prepara aí. Se prepara. Mas ele me deu uma resposta que foi ruim, né? Que foi assim, não se preocupa. Você assim, gente boa, nunca demitido. Ou seja, certamente tem gente muito pior do que você. Né? E eu me lembro que a corretora InvestShop que eu trabalhava tinha 300 funcionários. E demitiram 15, 20. Então não era tanta gente assim, era pouca gente. Né? E eu estava entre eles já. E aí juntou um pouco assim, eu tenho amigos que têm uma vida muito boa. Né? Todos eles trabalhando na empresa do pai, né?
um pouco herdeiros e tal. E caramba, eu já era aquele garoto underdog, né? Não tinha quase nada, né? Me sentia assim. E agora fui demitido. Então, além de não ter nada, eu sou incompetente. Falei, eu quero fugir do Rio de Janeiro. Então, a minha leitura... Completamente envergonhado da situação. Envergonhado. A minha tia, né? Eu tenho uma tia espetacular, né? Tenho 3 primos brilhantes, né? Todos eles fizeram MBA, estudaram fora e etc. E a barra do meu pai era sempre esses meus primos, né? Assim, ó, teu primo Marcelo fez MIT, o teu primo Sérgio mora, sei lá, em Nova York há 30 anos, você tem que ser... E eu olhava para ele assim, não combina comigo o MBA, não combina... Você não conseguia se enxergar nessa situação. E aí você vai se sentindo um pouco enfraquecido e na minha visão, assim, preciso fugir. Não me cabe essa vida aqui no Rio de Janeiro, né? Porque meu pai me acha fraco, meus amigos têm uma vida que não combinam comigo, não dá. Então esse foi o meu start. Foi o meu... E foi talvez a coisa mais importante da minha vida. Foi sair do Rio de Janeiro. Né? Quando um jovem vem conversar comigo, eu sempre digo, o conselho que eu vou te dar, sai da casa dos pais. Vai morar de preferência em outra cidade, porque você vai virar homem. Você vai aprender a se virar. Você vai aprender a correr atrás. Porque na sua cidade, você é sempre aquele garoto que tem... É um garoto que está tentando e tal. E você nunca leva suas habilidades ao extremo. Porque você está sempre em alguma zona de conforto. Sim. Tem a casa da mãe, a casa do pai, tem muitas vezes a avó, tem os amigos e tal. Você vive numa zona natural de conforto, né? Não à toa que os americanos são muito empreendedores, né? Porque eles acabam o colégio e vão estudar a faculdade em algum outro lugar. Ali, praticamente. Né? Então isso gera independência, né? Então a minha vida de verdade começou com a demissão e com a sensação de que eu não me encaixava ali. E aí talvez eu tenha tido a coragem, aí talvez um pouco do espírito competitivo, tipo, olha, se você ficar aqui, você vai ser um merda mesmo. Você vai ter que construir a tua vida em algum lugar. E aí foi. Foi então, na verdade, uma fuga que você queria sumir do Rio de Janeiro, envergonhado. Isso que você está trazendo é extremamente interessante e com certeza jovens que estarão olhando a gente durante esse episódio talvez estejam buscando uma resposta. Eu lembro também quando eu era muito jovem, meus pais estavam se separando e meus amigos estavam fazendo um intercâmbio, que era o Work Experience. E na época meu pai se separando ali, não estava com tanta condição, mas eu arrumei um emprego, falei, pai, eu pago metade, você me ajuda aqui com outra metade, eles dividem 10 vezes no cartão, falei lá com o pessoal e ele falou, tá bom, meu filho. Só que ele não sabia, mas eu já sabia que meus pais estavam se separando. Eu fui lá por conta de uma fuga também. E aquilo ali foi um despertar para mim, porque quando eu chego na cidade, era Breckenridge, era uma cidade de interior do Colorado. E eu trabalho na estação de esqui e conheço um cara que trabalhava comigo lá, arrumando, né, o estacionamento na neve, né? Tem o parking attendant, porque não tem as faixas de estacionamento, você tinha que ajudar. O cara era o Gari lá, o flanelinha do ski resort. E aí eu conheço um camarada que faz roupa de snowboard e vende sempre 50 casacos por temporada, sempre para locais, ele não vendia pra gente de fora. E ali eu vi como que os locais eram protagonistas da cidade. E aí eu olho aquilo, fico encantado, volto para Vitória, Espírito Santo. Vitória, complexo de vira-lata, as pessoas dão mais valor pro Rio, para São Paulo. Sim. Anda na praia de Camburi, Ipanema Beach, anda lá nas montanhas Capixaba, Copacabana. Eu falei, caralho, eu lembrei do cara, eu falei, pô, como os locais lá eram protagonistas, eu tenho que fazer o Capixaba ser protagonista aqui também. Surge a minha marca de uma fuga que eu fui parar lá e como que quando você está num outro ambiente, né, acaba te provocando porque o seu repertório aumenta. Não, foi assim com você? Não, total. E quando você está numa cidade, aliás, quando você mora na cidade dos teus pais, os pais vão se meter na tua vida porque eles estão ali o tempo inteiro e você deixou de ser criança, adolescente há pouco tempo atrás. Então os pais
até uma certa idade, sempre te olham como uma criança, né? Então você tem sempre alguém que está te microgerenciando, está te controlando, está querendo saber se você fez ou deixou de fazer, onde é que você vai e tal. E você não consegue crescer como homem de verdade, né? Se virar, né? Aprender com os próprios erros mesmo, aprender a evoluir, né? E eu acho que quando eu saí da barra dos meus pais, me libertei dos meus amigos, no sentido de que, olha, agora você vai ter que fazer outros amigos, né? Sim. E os amigos são amigos até hoje, mas naquele momento foi importante eu criar novos amigos e começar a construir uma outra história, né? Que aí a gente se encontra em algum momento novamente, né? De um jeito diferente. E como foi para um carioca ir lá para o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, frio, como que foi isso daí? Foi bem duro, cara. Foi duro. A minha mãe esteve ontem aqui comigo, né? E ela estava contando um pouco, né? Como é que foi eu contei a ela, falei, mãe, olha, eu fui demitido, você já entendeu, mas eu vou morar em Porto Alegre, eu tô indo na segunda-feira. Quero montar meu negócio. Lá é uma cidade que tem uma renda alta, tem muita educação e eu vou morar lá. Ela falou, meu filho... Eu falei, mãe, tá decidido? Ela falou, eu vou com você. Eu fui de carro. Eu tinha um carro, botei as minhas coisas dentro do carro, botei minha televisão usada, botei as malas e fui dirigindo. Ela foi junto comigo, então ela estava contando um pouco dessa história ontem, né? E cheguei lá, fiquei no hotel 3 dias, aluguei um kitnet e aluguei uma salinha, depois arrumei um sócio gaúcho, mas, sim, não sabia nem como começar. Né? O que eu queria era como é que eu vou ganhar algum dinheiro aqui, porque eu preciso sobreviver. Então não era um instinto de empreendedorismo, era um instinto de sobrevivência total. Aí eu comprei computadores usados de uma lan house em frente à minha casa que estava fechando, e aí fui montando meu escritório, que era num prédio de médico e dentista. Então era uma salinha literalmente de 20 e poucos metros quadrados. E fui começando. No começo, né, era eu que ia visitar os clientes na casa deles para tentar convencer que eu era sério, mas não funcionava aquilo. E aí, quando eu acabei encontrando um modelo de educação financeira, que a coisa começou a dar certo, né? Eu comecei a perceber que o caminho não era investir num carioca que morava em Porto Alegre, e sim aprender. Era muito mais fácil vender educação do que vender investimentos. E aí que a coisa começou a dar certo, mas o começo foi bem duro, assim. Era uma vida trabalhando segunda a segunda, fazendo bico mesmo, assim. Que tipo de bico? Olha, a gente tinha um cliente nosso que ele tinha uma empresa de vale-refeição. Né? Vale-refeição antigamente era aquele bilhetinho que você destacava. Né? Não sei se você pegou essa época. Peguei. Você pegou? Peguei no finalzinho. Eu sou dos anos 80, então... Aí você é de 79? 76. Aí ele falou o seguinte, olha que interessante, Guilherme, ele tava comentando, né? Eu entrego meu ticket de refeição nas empresas, e aí na hora do almoço tem um pessoal que vai na porta da empresa e eles vão comprar ticket de refeição com desconto, porque eles trocam, eles fazem dinheiro com isso. Então você entrega o seu bloco de ticket e a pessoa te entrega dinheiro com 10% de spread, né? E depois eu compro deles com 2% de spread, eu ganho e o intermediário ganha 8%, né? Sim. E eu tava matando cachorro a grito. Né? E eu me lembro que eu fiquei umas 3 semanas, umas 4 semanas, aí eu entendi que aquilo era muito perigoso. Porque eu dava com dinheiro e eu sentava eu ia na porta das empresas, ia na porta da Gerdau, da Dell. Eu sabia o dia que ele entregava os vales. Você consegue ter a lembrança dessa cena na sua cabeça? Me lembro, eu botava uma pochete dentro da minha
da minha calça, levava 5 mil reais, 10 mil reais, e eu comprava 10 mil reais em ticket de refeição e naquele dia, ganhava 800 reais, R$1.000. Então, era a única maneira que a gente tinha de sobreviver aquele momento. Sobreviver, ou seja, eu estava começando um negócio que eu tinha uma ideia mais ou menos, mas eu não tinha dinheiro. O dinheiro estava acabando. Você chegou a pensar nesse momento, tipo assim, porra, o que eu tô fazendo aqui, cara? Não, sim, total. Então, assim, no começo, assim, até a coisa engrenar, foi um ano e meio, me virando. Então, eu tinha basicamente 2 sócios, o Marcelo, que iniciou a empresa comigo, e a Ana Clara, que depois... Veio a ser sua esposa? Depois virou minha esposa. E eu falava, vocês vão ficar aqui, mas eu vou lá e depois a gente divide aqui os delicados entre a gente. Então a gente era sócio em tudo. Né? Então iam aparecendo coisas assim. Né? A sua esposa, a Ana Clara, ela vira sua sócia porque você não tinha dinheiro para pagar o salário, então você vende cota para ela. Isso aí. Como você vende uma empresa que não vale nada? Como você conseguiu convencê-la a ter parte de uma empresa que não tinha valia naquele momento? A gente tinha... Éramos 4, né? Era eu, Marcelo, a Ana e o Thiago, né? E o Thiago se formou, um cara super inteligente, e ele queria ser efetivado. E ele acabou falando, Guilherme, eu tô vendo aqui vocês, eu vou trabalhar num banco americano aqui de Porto Alegre, porque eu quero ter carteira assinada. Naquela época, empreender não era uma coisa bacana, assim. As pessoas queriam seguir uma carreira sólida, estável e Sim. etc. Aí ele saiu da empresa. Então, a empresa, éramos 4, viraram 3. Então, assim, 25% da força de trabalho foi eliminada naquele momento, né? Na época era com certeza a decisão mais óbvia, mais né? óbvia. Mas hoje ele deve se arrepender. Mas eu fiquei com inveja dele. Na época eu até falei, Thiago, fica atento aí que se pintar uma oportunidade, chama a gente, né? Mas semestre seguinte a Ana ia se formar também, e se ela quisesse a mesma coisa do que ele, a empresa ia acabar. E a Ana, eu de fato não sei por que a Ana topou, porque não era uma decisão inteligente, assim, era uma decisão incoerente isso, porque a gente não tinha nada. E eu acho que ela topou, ela acreditou em algum sexto sentido dela, né? Óbvio que eu fiz o meu pitch lá, disse que, olha, eu falei para ela, olha, Ana, eu não vou te efetivar. Eu sei que você quer ter carteira assinada, mas não vou assinar a tua carteira porque você merece mais do que isso. Você sabe que a gente vai construir a maior empresa de investimentos do Brasil e você vai ser minha sócia, com 10%. 10%. E ela falou, não, eu topo, eu quero, aceito. E assim foi. Na minha lógica, 10% de nada é nada. Uhum. Eu preciso ter ela aqui comigo e ela sempre foi muito, muito, muito competente. Mas obviamente que naquele momento eu não tinha nem maturidade para avaliar competência, etc. Né? Era muito mais comprometimento. E os 10% provavelmente foi um chute também, né? Não, foi um número bonito, não, foi dado, foi uma... Não, assim, a minha lógica é a seguinte, a gente vai ter uma economia, porque a Ana ganhava uma bolsa estágio de R$350. Então eu falei, Ana, você sabe que a gente não tá tendo, a gente não tem resultado, a gente não tinha resultado, a empresa era 0 a 0. Então você sabe que a tua bolsa estágio a partir de agora vai acabar e você vai ter 10% dos lucros, você não paga o prejuízo, então você tá blindada em relação a isso, mas você só vai ter dividendos depois que a companhia tiver resultado, mas a companhia não tem resultado, você sabe disso, né? Você está acompanhando aqui os números, mas a gente vai construir a maior empresa de investimentos do Brasil. Teve isso, tá? Sempre teve isso dentro de mim, sempre teve essa vontade de construir algo. E era uma verdade que você conseguia enxergar, cara, não sei como, mas em algum momento eu vou chegar, ou era uma parada assim, não, desculpa, deixa assim, eu chutar lá no alto. Não, desculpa, acho que você tocou no ponto, assim, eu falava isso, mas não era uma coisa estruturada, não era uma coisa defensiva.
defensiva. Era uma coisa muito mais de eu preciso ter talvez o Marcelo e a Ana aqui, preciso ter a alma deles no bom sentido comigo, comprado pra gente fazer história. Eu me lembro do Marcelo conversar comigo assim, falar assim, cara, o que você tá fazendo aqui em Porto Alegre, cara? Pô, você é um cara legal, uma pessoa bem estudada, né, bem conectada. Tá fazendo aqui, cara? Isso aqui não faz sentido, né? Me lembro assim de uma conversa nossa como amigo dele me dizendo, né, e eu ali meio, caramba, pô, mais um fracasso na vida, né? Não vou aguentar. A família também devia falar, meu filho, volta pra cá, o que você tá fazendo aí? Para de querer bancar o herói, papapá. O que te fez bancar essa continuidade? Era vergonha de fracassar mais uma vez? Eu acho que sim, Rafa. Acho que sim. Eu acho que eu fui tentando sempre um pouquinho mais. Meu pior momento da vida foi 2001, 2002, final de 2000, meados de 2002, quando eu tinha uma empresa e tinha custos fixos e eu tinha menos de R$1.000 na minha conta. E eu tinha um carro que eu tinha vendido já. Então eu não tinha nada mais. E aí um amigo meu me emprestou R$5.000 e com R$5.000 naquela época eu já sobrevivia 6 meses. Minha vida era muito barata e... Os 5 mil era pessoa física? Pessoa física. Pra você sobreviver. Mas era o dinheiro que eu ia bancando a empresa. Porque era não tinha... Junto, porque a despesa era tudo misturado. Não tinha assim... Era sobrevivência. E ali foi o fundo do poço, assim. Foi... E aí, assim, eu fui dando sempre um passinho a mais. Foi sempre, caramba... Eu comecei a ter uma clareza de que a coisa era boa, de que tinha algum fundamento ali, quando a gente fez uma palestra sobre investimentos e a gente chamou um grupo de pessoas na XP e foi legal. Falei assim, pô, isso aqui foi uma coisa legal que a gente fez. Impactou as pessoas. Impactou, foi legal. E as pessoas vieram até aqui, bacana isso. Então eu fui tentando freneticamente, e de novo, tinha esses bicos que eu sempre buscava. Eu lembro que eu cheguei a vender um carro troquei de carro, fiz, né, cheguei a pensar em me meter em outras coisas, né, cheguei a pensar em importar na época você podia importar algumas coisas lá de fora e depois você ganhava uns prédios no Brasil, então eu estava sempre à procura de alguma oportunidade porque era sobrevivência. E aí a coisa engrena quando eu lanço um curso que ensina as pessoas sobre investimentos. Ali eu tangibilizei algum retorno financeiro que falou, opa, se eu fiz eu posso fazer centenas. E aí a coisa virou. Guilherme, a gente vai agora para o Deep Cards nível 2 e a gente vai continuar essa jornada logo em seguida. Se você pudesse voltar no tempo, qual escolha você mudaria? Qual escolha eu mudaria? Não sei se eu mudaria muita coisa não, Rafa. Eu tô aqui, né? Então, vai que eu faço algum efeito borboleta que eu não chego aqui, né? Eu tô feliz onde eu tô e na direção que eu tô seguindo, né? Talvez você tenha sido injusto com alguém ou alguma briga alguma mágoa que ficou para trás. Algo nesse sentido você mudaria, talvez? Em relacionamentos pessoais? Eu acho que talvez se eu pudesse voltar alguma coisa, Mas é difícil de mudar isso, né? Eu acho que por um bom tempo na minha vida eu acabei sacrificando a minha família em prol da empresa, assim, acho que todo empreendedor faz isso a vida inteira, né? Mas eu acho que eu errei muito na dose por muitos anos, assim, sabe? Muitos anos mesmo. Então sempre fui um pai presente, mas a prioridade era sempre a empresa, né? E eu acho que esse medo do fracasso, essa coisa de você estar ali tendo que... por mais que eu já fosse um empresário consolidado, eu acho que eu ainda estava naquele modo de sobrevivência, sem conseguir equilibrar minimamente a vida. Então, acho que nesse aspecto, se eu pudesse voltar, eu estaria mais atento
esse tipo de coisa. E qual foi o momento que o Guilherme se depara com a queda do medo de fracassar? Você tem esse medo até hoje? Tenho. Ele bate na porta ainda? Bate na porta até hoje. Eu acho que todo empresário tem esse medo. Se ele perder esse medo, eu acho que é o começo do fim. Se o empresário achou que chegou lá e está resolvido, eu acho que vai começar a dar errado. Todo empresário ele é obcecado, ele acha que as coisas não são suficientemente boas, dá para melhorar tudo, ele quer mais no bom sentido, né? Aliás, mais no sentido de que ele quer ganhar mercado, ele quer melhorar a companhia. Então, mas eu acho que com o tempo ele vai, no meu caso, você vai aprendendo a domesticar essas coisas. Você vai aprendendo a fazer isso com menos desgaste. Quando você é jovem, você, até por ter pouca experiência na vida, você faz deixando muito rastro. Você chega lá, mas o desgaste é muito grande. Então, quando você é mais experiente, você aprende a se planejar melhor, aprende a usar melhor as palavras, né? Aprende a ser um pouco menos ansioso, aprende que as pessoas têm o tempo delas, né? Não que as coisas não tenham o seu senso de urgência, mas, né, quando você é jovem, você quer que as pessoas façam do seu jeito, né? E existem outros jeitos, muitas vezes mais inteligentes do que o seu próprio jeito, né? Então você aprender a lidar com pessoas diferentes, com ideias diferentes, mas que no final chegam lá do mesmo jeito ou até melhor, né? Demora tempo até você consolidar isso tudo, né? Mas eu acho que o mais importante, assim, acho que talvez se eu pudesse voltar no tempo, acho que a coisa mais importante que tem na vida, nas nossas vidas, é a família, né? Então, acho que todo empreendedor, ele faz um sacrifício importante e, de novo, ele faz isso de uma certa forma porque ele quer que a família sinta orgulho dele, ele quer que a família tenha qualidade de vida, né, e tal. Mas eu acho que conseguir equilibrar isso um pouquinho, e eu acho que o equilíbrio é muito de você conseguir estar com a família e estar no presente, porque às vezes você está com a família, mas você está com a cabeça tão pirada, sabe, tão... Bom, a gente conversou aqui antes, né, às vezes você está tão trincado ali com a quantidade de problema que você está, e você está, mas a cabeça não para de pensar em outras coisas, e aí você está angustiado porque você está no futuro, está pensando nas coisas que vão vir, e aí você perde uma parte importante da vida, que é ver os filhos crescendo, a tua esposa, né? Então... hoje é um conflito que eu passo isso hoje. Meu filho nasceu há 50 dias atrás, as oportunidades têm batido na porta devido ao sucesso do novo projeto, Deep Story. E aí a gente fica naquela, e aí tá na hora de mudar, tá na hora de acelerar, tá na hora de... Você fica naquele conflito de saber que a oportunidade não passa 2 vezes na sua frente, da mesma forma que seu filho também não faz 2 meses, 3 meses de novo, né? Mas eu acho que são combinados, né? São combinados e você tem que ter, acho que uma outra coisa que é tão importante quanto você, o quanto antes sair de casa e de preferência morar em outra cidade, é quem vai ser a sua companheira, né? Ou seu companheiro, né? É isso. Isso é muito importante, né? Então, no meu caso, minha esposa é uma pessoa extraordinária que trabalhou comigo por 10 anos, então ela conhece muito bem a minha vida, então ela sempre blindou muito bem a nossa família e me deu corda, sabe? Aquela coisa de vai que eu tô aqui na retaguarda, mas a gente acha que às vezes a nossa esposa que tá em casa ali cuidando da família, né? Não trabalha, né? Trabalha mais do que a gente. Sim, muitas vezes, com certeza. Né? Então, eu acho que se eu pudesse voltar no tempo, eu teria sido ainda mais cuidadoso com esse tema. Sim. E ela também aguentou momentos de piração, talvez, ali na sua cabeça, né? Vocês se separam num dado momento, tem um hiato ali de alguns meses separados, e depois vocês voltam, talvez um momento parecido que você falou, né? Que viveu ano passado. E aí o amor fala mais alto. O companheirismo, a paciência, o longo prazo. Sim. Que você sempre foi obcecado, né? E eu queria entender o seguinte, Benchimol.
2002 a 2007, a bolsa saiu de 9 mil pontos, vai para 80 mil pontos. 2008, volta para 29 mil. O melhor negócio do mundo vira o pior negócio do mundo? Vira. Foram 2 momentos da minha vida muito duros. 2001, 2002, ali, o comecinho da empresa, e 2008, quando acontece a crise americana, porque todo o dinheiro que eu tinha juntado até aquele momento, eu compro uma corretora de valores. Então, por 7 anos eu fui um agente autônomo, decido dar um passo grande, importante, que é comprar uma empresa financeira. Então, a gente comprou a corretora American Invest, que era a última corretora do ranking da Bolsa. Me lembro que eu vou no Banco Central e os diretores do Banco Central tentam me convencer a não comprar. Falei assim, rapaz, você tá doido, você quer comprar uma corretora, ninguém ganha dinheiro com isso. E aí todo o nosso dinheiro a gente coloca nessa aquisição e literalmente no mês seguinte começa a maior crise da história até aquele momento. E a gente bate na porta mais uma vez. Não, aí, enfim, bem duro, porque a gente não tinha fundo de reserva, a gente não tinha capital de giro, a gente tinha... E o antigo dono da corretora American Invest, que é um anjo da guarda que ajudou bastante a gente, ele nos vende a corretora dele e ele deixa as ações da Bolsa como lastro no Banco Central. Então, ou seja, foi um anjo da guarda que emprestou o dinheiro dele e foi o que permitiu com que a gente continuasse avançando por 3 anos até trazer um fundo estrangeiro. Mas no meio dessa crise, a gente não sabia a profundidade dela, a gente acaba tendo que demitir quase metade da empresa, porque a única coisa que o empreendedor controla é a despesa. Sim. Né? Engraçado que você estava no outro lado da mesa, né? Demitindo pessoas. Você foi demitido, que te causou um rompimento total, e de repente você está do outro lado da mesa demitindo outras diversas pessoas com a quebra dos sonhos. Aquilo foi duro para você? Muito duro, muito duro. Me lembro que quando eu tive que tomar a decisão, foi para mim algo que mexia com os meus princípios morais, assim, né? Assim, caramba, eu critiquei tanto o que fizeram comigo e agora eu vou ter que fazer com os outros, e eu vou ter que demitir, inclusive, gente que eu contratei mês passado. Então, vendendo o sonho. Eu contei a história e no dia seguinte eu tive que dizer para ela, olha, eu sinto muito, mas eu não tenho outra escapatória, porque se eu não fizer isso, pode ser que eu quebre daqui a 6 meses. Então eu preciso entrar num módulo aqui de sobrevivência lunar, porque eu fiz um movimento ousado de comprar uma corretora de valores, eu não tenho nenhum fundo de reserva e eu não sei a profundidade da crise, ela pode durar muito mais. A bolsa foi para 29 mil pontos, mas quiçá vá para 20, 15, 10 mil pontos, né? E a nossa sorte é que a crise foi rápida, né? Eu vivi a crise em loco lá. Foi quando eu fui fazer o intercâmbio nos Estados Unidos. E para eu chegar lá, eu tinha que validar meu visto, eu tinha que arrumar um emprego. Como que arrumava emprego? No meio da crise nos Estados Unidos. Tava em São Francisco, não conseguia arrumar emprego nenhum lá. Os amigos me ligam, tô aqui na montanha, aqui, vem para cá que tem emprego para você. Pego o M-Track, vou parar lá no Colorado. Quase um dia inteiro viajando dentro do trem. E tava o bicho pegando lá mesmo, né? Não, foi. Então, até em 2004 até 2007, eu comecei a ter uma qualidade boa de vida. Assim, eu já era uma empresa média, né? Então a gente tinha vendido alguns sonhos, mas a gente já tinha entregue algumas coisas importantes, né? E quando veio a crise, estaca zero, assim. Me lembro de quase ficar sem carro de novo, porque ninguém tem salário, todos os sócios abriram mão do salário, e a gente ficou 3 anos assim, completamente na pindaíba, porque a gente tinha que acumular caixa na empresa, porque o Kleber, que era a pessoa que nos vendeu a corretora, tinha todo o direito de poder tirar as ações que ajudavam na garantia no Banco Central, e se ele tirasse, a gente não tinha como continuar operando, né? Então
3 anos sem salário, 3 anos sem jantar fora, sem jantar fora. Era do tipo, gente, olha, a gente tem que manter a empresa de pé. E aí eu me lembro que quem abdicava do salário e do bônus, depois a gente convertia isso em ações da empresa, né? Você teve que começar a ser criativo nisso, né? E foi muito bem soluções. Duro. Bem duro. Todo mundo, assim, na época eu tinha 2007, 2008, eu tinha 30 e poucos anos de idade, né? Então, aquela coisa assim, que você começa a dar certo, aí depois você volta de novo a estaca zero. Então, sim. Acho que isso tudo vai te colocando muito atento a tudo, né? Sim. Muito radical até. Sim. Acho que a palavra certa é muito radical em tudo, né? Porque você está sempre, né? Eu tô conectando os pontos aqui. Sempre esperando o pior. Eu tô sempre esperando o pior. Eu tô sentindo o frio na barriga como se eu estivesse numa mesa de conselho com você aqui agora, imaginando essa situação. E aí tem o Shukong. Shukong. O que isso significa para você, esse investidor? Shukong foi o primeiro investidor que acreditou na gente. Foi sinônimo de ufa. Tirou o piano das costas. Tirou o piano das costas e fez a gente acreditar naquilo que a gente achava que acreditava. Então... Vamos ser a maior do Brasil. Achava, né? A gente falava naquilo. As coisas e naquele momento, assim, em 2010, a gente fez a primeira operação de private equity do Brasil numa corretora de valores, num valuation de 500 milhões de reais. Ele fez um aporte na empresa de 100 milhões de reais e era o fundo da coroa britânica. Então, além de trazer o capital, trazia credibilidade. Total. Eu me lembro que o meu pitch era, olha, a Rainha Elizabeth é minha sócia, você não quer investir comigo? E era verdade, tá? E funcionava. Era verdade. Então, eu me lembro que, inclusive, a gente foi num evento em Londres, a gente foi no Palácio de Buckingham, eu ia conhecer a rainha, mas ela acabou tendo uma indisposição, eu acabei não conhecendo, mas era, assim, ela foi nossa sócia por 6 anos e o Shukong foi a primeiro investidor a entender a nossa visão e falar, olha, eu vou ajudar vocês a colocar isso de pé e tá aqui o dinheiro. Mas você sabe me dizer o que ele viu em vocês que nem vocês mesmos viam? Olha, eu acho que ele viu um time de pessoas obcecadas. Um grupo de pessoas assim que não tinham que tinham uma visão clara, no sentido de que, olha, a gente sempre foi muito coerente nas coisas, assim, olha, tem um modelo de negócio que ainda não existe no Brasil e que deu certo em todas as partes do mundo. E essas empresas, mundo afora, seguiram essa trilha aqui. E a gente hoje quer fazer exatamente isso no Brasil. A gente tem um modelo diferente, um modelo que é baseado em educação financeira. O Brasil tem a maior concentração bancária do mundo, então tem uma oportunidade ainda maior. Os bancos cobram caro e oferecem um serviço muito ruim. Ajuda a gente com credibilidade e com a tua competência, de forma com que a gente... Então, isso tudo, na conversa, no papo, era muito coerente. Sim. Né? E a gente tinha um time de pessoas muito obcecadas. Um time de pessoas que estavam dando a vida por transformar aquele sonho em algo concreto. Né? E a gente sempre foi aquela empresa underdog. Porque no Brasil de 15 anos atrás, 20 anos atrás, assim, corretora de valores era um business muito tradicional. Era um business que você tinha que fazer parte de uma aristocracia paulistana ou até mesmo carioca, né? Você não era uma coisa do empreendedorismo de começar do zero, não era assim. Sim. Então, você era completamente improvável. A XP era completamente improvável. Underdog, completamente não era normal assim, porque ter uma corretora era sinônimo de credibilidade, de austeridade, de sobrenome, de família rica. Que não era nada disso que a gente tinha. Né? Então, quando ele entra, ele endereça essa questão e
E aí, com 100 milhões de reais no caixa, aquilo traz paz de espírito. E a gente começa a levantar um pouquinho a cabeça e pensar um pouco mais no médio prazo, porque a gente era uma empresa muito curto prazista. Sim. Por quê? Porque se você não tem sobra de capital, você é curto prazista. Então, ter um pouco mais de folga, ter um pouco mais de musculatura, fez a gente levantar um pouco mais a cabeça e fazer investimentos mais de longo prazo. Sim. E foi nesse momento que a empresa... Aliás, foi nesse momento que eu me separei, porque, eu diria, em 10 anos eu devo ter tirado 20 dias de férias com a minha esposa. A gente trabalhava de segunda a segunda, porque todo final de semana a gente fazia curso, e segunda a sexta a gente tinha cursos terça, quarta e quinta de noite, sábado e domingo. Todas as semanas, janeiro a janeiro. E aí uma hora, assim, a minha vida, assim, eu fui talhado a sobreviver. E, de novo, crise, falta de dinheiro, crise americana, falta de dinheiro, assim, você fica você se condiciona a viver em extremo alerta. Você não conseguia ter um momento de respirar, de tipo assim, chegou algum momento que você perguntou quem é o Guilherme Benchimol? Não, eu acho que eu não conseguia nem ter esse tempo de essa autoanálise. Conversa com você mesmo. Não conseguia ter, era módulo sobrevivência, era o próximo cliente, como é que a gente vai né, como é que a gente vai continuar encontrando maneiras de avançar num mercado totalmente inóspito, onde ninguém acreditava na gente e a gente basicamente vendia credibilidade, porque quando você tem um business de investimentos, assim, vem confiar em mim. Só que naquela época você ia confiar numa empresa de pessoas jovens, muito jovens, que não tinha tradição, que não tinham sobrenome, que não tinham nada. Só tinham a vontade de fazer algo que ninguém tinha feito. Então isso tudo me colocou, né, talvez como um marido mais ausente, e a minha esposa, a gente teve a segunda filha, e aí, enfim, quando nasce o filho tem uma certa confusão mesmo, né? E se você não está atento, você catalisa essa confusão. Sim. E aí a gente ficou alguns meses separados e graças a Deus a gente voltou novamente e foi e deu tudo certo. Né? E eu acho que é legal você falar isso, porque é um tema que nos dias de hoje qualquer motivo é motivo para separar, né? Eu sou recém-casado, tô fazendo 2 anos agora de casado, mas eu já vi muitas pessoas separando pela falta de persistência, pela falta de lembrar daquele objetivo quando você disse sim ali na frente de Deus. E por 2 vezes você passou por essa provação aí, né? Mas eu concordo com você, isso mesmo. E talvez o segredo como o segredo para evitar que essas coisas aconteçam é você estar atento e você se comunicar melhor. Sim. Né? Mas é um projeto de longo prazo, né? Assim como você enxerga a XP, também essa outra sociedade aí dentro de casa. O Shukong, ele teve essa importância do longo prazo para você quando ele disse que você não vai vender nada e que você tem que aprender, na verdade, a ser líder? Teve. Eu separo a trajetória da empresa em 2, né? Pré-Shukong, pós-Shukong. Antes de Cristo, depois de Cristo. Isso aí. Da XP é esse aí. Foi. Ele me perguntou o seguinte, falou assim: Guilherme, tô vendo aqui a tua vida é louca, né? Você sai do escritório 10 da noite, chega às 7 da manhã, trabalha final de semana e você tá sempre devedor nas tarefas e etc, né? Tá gordo aí? Tá... Você chegou a bater quase 100 quilos, né? Cheguei a pesar 97 quilos. Hoje você tem 85, 86 quilos. Não, assim, eu acho que eu tô muito melhor hoje do que eu tava há 20 anos atrás. Assim, Benjamin Button, sabe? Você vai ficando mais velho melhor? Eu acho que eu sou Benjamin Button. E ele disse assim, olha, te perguntar uma coisa simples, Guilherme, você tem aí 9 diretores, quantos você contrataria novamente conhecendo as qualidades e efeitos de cada um deles? Aí ele falou assim, de verdade, tá? Eu falei, acho que nenhum.
Ele falou, você entendeu então o teu problema, né? Você é um louco executor que está no dia a dia, você acha que você tem uma startup, que você tem que se meter e fazer tudo mais, e você não entendeu, a tua empresa tem 200 funcionários. Você não pode mais ser esse cara. Você tem que aprender, você tem que botar toda a tua energia para montar time de alta qualidade. Então, você não pode ser mais o craque do investimento, você tem que ser o craque de gente, de cultura, de processo, de planejamento de longo prazo, e menos ser aquele... Assim, ele dava o exemplo quando as guerras antigamente, o general ficava no alto do morro em cima do cavalo. Por quê, Guilherme? Porque ele tinha que ver a batalha de cima. Você tá no campo de batalha, segurando a espada lá. Você tava no matando front, o soldado ali, né? no front e tal. E aí, Guilherme, você tá atrapalhando a empresa. Cara, deve ter sido doído ouvir isso. Mas é bom ter um sócio que faz isso, Sim. né? Porque ele falou assim, você tá atrapalhando. Né? E tava mesmo. Tava. E eu acho que essa é a coisa mais difícil de empreender. Que é você entender que quem você foi, quem você era, ajudou você a chegar até aquele estágio, mas não necessariamente vai te ajudar a avançar para o estágio seguinte. E eu tinha que mudar, tinha que abandonar o que eu fazia e se aprender reinventar a fazer completamente. Porque você saiu de executivo para gestor de pessoas. É isso. E eu era um gestor que geria através do exemplo, do comprometimento, ou seja, muito na raça. Sim. Muito, vamos lá, e se metendo e etc. Mas isso não funciona depois de um tempo. E aí ele foi me ajudando a mexer em todo o time. E eu me lembro que eu mexi numa área, e aquela área que era a área mais, talvez, dura, né? Onde o gestor adorava DRs de 2 horas comigo, sexta-feira de noite. E aí uma área que era um problema virou uma solução, porque a gente trouxe a pessoa certa. E aí eu comecei a sentir na prática aquilo que ele tinha dito. Olha, você tem que ser bom de montar time e de fazer a meritocracia internamente funcionar, porque você é uma empresa de serviço. Tem que ter um plano sólido e gente competente, alinhada com você no longo prazo, com cultura forte, que te permita cada vez mais avançar nessa direção. E aí, né, pós-Shu, a minha vida foi basicamente nessa direção. Eu aprendi a ser um gestor de pessoas. Cara, muito bom, porque quando eu tenho a oportunidade de ouvir vocês, olhar para trás e perceber que faltou alguém para falar que eu estava errado, que eu estava atrapalhando. Como que faz para um gestor hoje entender que ele está atrapalhando e ele não está ajudando? Como que você acredita que ele possa ter essa percepção de, cara, eu preciso de mudar de lugar? Eu acho que é só começar a perceber que as coisas já não estão funcionando mais como funcionavam anteriormente. Acho que essa é a melhor maneira de você perceber. Você tem que ser muito humilde para dizer, opa, calma aí, eu tô vendo que as coisas já não estão mais sendo tão fáceis quanto foram lá atrás. Porque essa personalidade de você ser um trator e trabalhar por 10, ela funciona muito, mas funciona muito até um certo estágio. Sim. E aí você tem que ser diferente, você tem que aprender a usar outras armas. Essas armas, se você tiver a ambição de continuar crescendo, essas armas não vão continuar mais funcionando. E aí você tem que aprender a fazer de um jeito que permita escalar. E a escala de longo prazo, ela tem a ver com planejamento, com alocação inteligente de capital e de pessoas, com gente boa na posição certa, com meritocracia interna, abrir espaço aos mais talentosos, aprender a demitir aqueles que não são tão talentosos, aprender a criar cultura forte, porque é isso que vai te permitir tirar o melhor dos melhores seres humanos que trabalham com você, e no final isso é uma empresa. Sim. Né? E como é que você vai cada vez mais deixando essa companhia antifrágil, mais resiliente, e aí você vai tendo cada vez mais lucro líquido consistente no tempo, e isso é uma empresa. E aí você, como fundador, passa a ser substituível. Então acho que eu
eu diria que o empreendedor raiz mesmo, né, e eu me incluo entre eles, né, ele compra uma jornada de longo prazo. Ele não quer vender a companhia dele, ele quer build to last. Aquele livro do Jim Collins, né? Build to last, clássico, né? Eu vou fazer uma empresa que seja maior, essa é a minha obra de arte, ela vai continuar existindo independente de mim. Ela é maior do que as pessoas, porque as engrenagens são sólidas, a visão é clara. Então, mas isso passa por gente, mas obviamente você tem a fase inicial. A fase inicial é encontrar uma dor e executar que nem um cavalo. E aí depois você vai aprendendo a mudar. Mas eu acho que essa transição é a principal dor dos empresários. É ter talvez a humildade de entender que, como você falou, né, foi importante até aqui, a partir de agora eu preciso de encontrar a minha melhor posição aqui na empresa. Eu acho que nem é só isso, Rafa. Eu acho que é difícil mesmo, cara. Porque... Envolve ego, envolve muita assim, coisa. Você foi talhado a ser de um jeito. E você teve sucesso sendo daquele jeito. Então imagina você abandonar as características que te fizeram chegar até aquele patamar e se jogar em algo que você nunca fez isso antes. Isso não é intuitivo, isso é contra-intuitivo. É difícil de fazer, você tem que estar muito atento. E você tem que ter algumas forças externas. No meu caso, a minha separação foi um baque. Foi um soco no estômago para dizer, olha, se você continuar assim, você não vai ter família, você vai morrer aos 40 anos de idade. Sozinho, né? E no final tem que mudar. Então, assim, eu fui aprendendo muito na dor. Eu acho que há 15 anos atrás você tinha menos acesso à informação do que tem hoje em dia, tá? Então, acho que... Eu espero que esse podcast nosso ajude outros empreendedores a não sofrerem tanto quanto eu sofria. Mas eu aprendi muito na dor. Então foram esses momentos de dores que foram me dando, opa, é pra cá, não é pra cá, agora é pra cá. Mas aí depois do Chu, assim, a gente entrou numa corrida sólida, virtuoso, um ciclo virtuoso e bora lá pro nível 3? Vamos lá, Guilherme. A gente queria entender o seguinte: a pessoa que você mais valoriza na vida, ela morre amanhã. E você tem uma última oportunidade de falar com ela. O que você diria para ela? Te amo. Minha esposa. E você tem a oportunidade de falar isso com ela? Não, falo todo dia para ela isso. Então ela não vai morrer sem ouvir isso. Não vai morrer. Talvez por uma última vez. Isola até. Mas é ela. A pessoa mais importante da minha vida. Ela, junto com os filhos. Mas, sem dúvida, ela. Que bom, meu irmão. Você agora é um cara da rede social. Opa. Agora você virou um cara que gera conteúdo. Talvez você esteja num terceiro momento da empresa agora. Executivo, depois você foi ali o RH, gestor de pessoas e hoje você é um influenciador. Como que você enxerga esse seu momento? O que te motivou a ir para esse caminho? Você acredita que uma imagem ainda mais forte para o público, porque forte dentro da empresa, você construiu esse legado, essa admiração, esse respeito do time, com os investidores, com os parceiros comerciais, mas para um público geral agora você começa a ser um cara cada vez mais acessível, né? Assim, eu tive momentos assim, eu acho que eu fui o primeiro empresário talvez mais relevante a ter LinkedIn ativo, talvez tenha uns 10 anos atrás, e eu comecei a ter Instagram também, talvez não há 10 anos atrás, mas talvez uns 8 anos atrás. E eu acho que tive momentos assim onde a coisa aparecia um pouco mais, ela não era tão estruturada quanto a gente vem entendendo hoje em dia, né? Assim, eu acho que as coisas mudaram muito nesses últimos 2, 3 anos já. Hoje tem muito barulho, tem muita rede social, tem muito Instagram, muito TikTok, muita informação. E eu não acho mais que as pessoas compram os comerciais tradicionais. Aquela coisa de você contratar um artista, fazer uma campanha de televisão
E as pessoas já sabem que você está querendo vender alguma coisa. Aquilo não conecta mais com elas, né? E eu acho que o que conecta hoje são histórias reais. É justamente mostrar quem está por trás do CNPJ, quem é essa pessoa, né? Qual é a alma dessa pessoa, o que ela acredita, quais são os valores dela, com seus erros e acertos e etc. Então, acho que de uma certa forma eu sempre fui a cara da empresa, me expondo às vezes mais ou menos, mas sempre fui. E eu acho que a decisão do time, do Thiago, do time de marketing, foi: olha, a gente vai trabalhar cada vez mais, não só o Guilherme, mas a gente vai ser uma empresa de CPF. Sim. Porque a gente quer que gente se conecte com pessoas, que gente se conecta com gente, e no final você só compra aquilo que você conhece. Sim. Então a gente vai ter que se abrir um pouco mais, a gente vai ter que aprender a lidar com esse desconhecido, que mais uma etapa da vida, né? É mudar a forma como a gente se comunica. E a gente está encontrando o tom. A gente tem alguns erros e acertos, mas... Mas tô curtindo, porque o humano é isso. É errando e acertando. Tá sendo legal acompanhar essa trajetória e é perceptível que é todo o time ali da XP colocando a cara, né? O Rafa Furlanetti também. Vê ele junto com a Kareninha ontem lá, junto com o Kaká, no show da Simone Mendes, ele mostrando os bastidores também. O Fula é o nosso grande bastião aí da influência política, econômica e empresarial, então também é um craque. É legal que o episódio dele a gente colocou lá na capa, né? O cara que tem a chave mestra e o acesso a qualquer mesa. Pior que é verdade. E você acredita nisso? O Fula, com certeza. Ele tem acesso a qualquer um, no Brasil e no mundo. Ele chega, ele é ninja. Se você quiser entrar numa festa de 15 anos em São Paulo, fala com ele dá um jeito, tá? De festa de 15 anos até Man of the Year em Nova York, semana que vem. Se você quiser um ingresso, fala com ele que ele vai dar um jeito. Assim, nem que ele tem que entrar na cozinha e enfim, ele dá o jeito dele. Qual foi o momento que o Furlan entra nessa jornada? O Furlan deve estar com a gente há uns 15 anos, por aí. O Furlan deve ter entrado na empresa, se não foi como estagiário, foi como analista 1, assim, aquele cargo mais raso. E o Furlan foi cavando o espaço dele. Uma pessoa corajosa, uma pessoa que é super humilde. Ele foi se mostrando um grande assim, o trabalho comercial no alto nível que ele faz é muito doído, né? Então é raro o Furlan não ter um jantar toda noite. Sim. É raro o Furlan não ter um convidado na casa dele de campo todo final de semana, porque o Furlan, a essência dele, ele é um grande comercial institucional, né? Ele gosta disso, né? Ele se envolve com as pessoas, ele dá atenção às pessoas. É incrível como ele tem uma curiosidade, cara. Ele é curioso. O primeiro contato que eu tive com ele perguntou assim: Rafa, você consegue me ajudar com isso? Olha só, depois me liga e me conta um pouco da sua história. Tipo assim. Não, ele é curioso. Ele quer saber da história de tudo. Então ele vai abrindo as portas dele e todo mundo gosta dele. Então, no final, ele é um grande orquestrador nosso, institucional e super querido, de Brasília aos empresários de São Paulo, do Brasil como um todo. Acho que é difícil algum grande empresário hoje não conhecer o Furlan. Legal. Então, eu queria entender agora um momento em que vocês, em 2019, vão para a Nasdaq, né? O maior IPO de uma empresa brasileira nos Estados Unidos. Qual foi o sentimento? Reformulando minha pergunta. Você estava ali no balcão da Nasdaq. O que passava na cabeça do Benchimol, que foi demitido, que foi questionado por ele mesmo, que se achou um cara não merecedor num dado momento, não sou bom. O que passava na cabeça do Guilherme naquele momento que estava hasteando a bandeira brasileira em Nova York? Olha, eu vou dizer que eu não achava que dava. Assim, para mim eu tava sempre ali, caramba. Porque abrir capital, primeiro que é uma jornada que começa um ano antes, né? Tem todo um trabalho de visitar investidores, de ajustar o pitch,
Então é um trabalho longo, né? ainda mais quando você se predispõe a fazer uma abertura de capital fora do Brasil. Trabalho bem longo, é um trabalho que existe vários ajustes, porque você passa a ter a SEC te auditando, então você passa a ter o Banco Central do Brasil, você passa a ter a CVM, você passa a ter o Fed americano, você passa a ter a CVM americana, que é SEC. Então você é escrutinado num nível máximo, né? Então as bolsas americanas elas têm um nível de governança maior ainda do que as bolsas brasileiras do Brasil. Então você tem que estar disposto a se enquadrar nessas regras. E, de novo, tem toda a questão da língua, né, do investidor, enfim. Então, a janela do IPO, ela abre e fecha. Tem uma crise, você não abre mais porque não tem investidor interessado. São 6 anos, né, que não tem nenhum IPO. No Brasil não tem IPO há quase 5 anos já. Então eu sempre falei assim, não é possível que a gente vai conseguir abrir capital. Alguma coisa vai acontecer aqui no meio. Mesmo sendo muito otimista, acho que esse meu lado de tipo, não, espero o pior, se o pior acontecer, você não vai sofrer tanto. E aí, sim, foi chegando próximo dos últimos... Você vai fazendo, assim, quando você começa o processo do IPO, que são os últimos 15 dias, né? Que é quando você começa... Eu vou abrir um parênteses aqui, que você me deixou uma janela... Esse Guilherme que falava, não, alguma coisa vai acontecer, eu vou esperar o pior, era o mesmo Guilherme que falou com o pai, ó, tá tendo demissão lá na empresa, você estava se preparando pro pior ali, assim como você estava se preparando era o mesmo Guilherme. Era o mesmo. Aquele Guilherme com medo, sim. Já colocando um background de pode dar errado, para que as pessoas já entendessem que tinha essa possibilidade aqui? Sim. Eu diria que eu me acho um empresário muito conservador, muito medroso. Não é medroso, não é que eu não tenha coragem de tomar risco, mas eu sou muito cauteloso nas coisas e eu espero sempre o pior. Eu quero que aconteça o melhor, mas eu espero o pior. Eu não me lembro de nenhum erro grande que eu tenha feito na vida. Tudo um passo de cada vez, mas com muita intensidade. Eu não tenho medo de provar coisas novas, de inovar. Né? Inovar é estar disposto a errar. Sim. E ser muito humilde para você corrigir rápido e continuar tentando. Né? Então, mas eu não sou uma pessoa de acelerar um carro numa estrada com neblina. Não sou. Agora é para ir devagar. Então, E eu acho que por toda a história que a gente conversou até agora, isso sempre me deixou muito com... vai com calma. Vai com calma que você nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Né? Quando você menos espera, acontece um imprevisto. E eu acho que essa mentalidade, esse módulo de sobrevivência, ele faz com que você seja um sobrevivente. Sim. Né? E tudo que eu mais quero é chegar vivo daqui a 50 anos. Chegar lá, a empresa faz 25 anos semana que vem, mas eu quero... chegar nos 50, nos 60, nos 100 anos de empresa, e para isso você tem que ser uma empresa que dê passos sólidos. Né? Então, e para isso você tem que estar sempre com a guarda alta, o tempo inteiro. E aí a gente volta ao balcão da Nasdaq, né? O pensamento do benchmark ali naquele momento. Então, assim, depois que você faz toda a jornada que demora um ano de conversar com os principais investidores do mundo e você... começa a fase final, que é, olha, agora tá bom, agora você vai para a rua, você vai para a Europa, vai rodar os Estados Unidos inteiro, são 10, 12 dias, aliás, onde você vai ter 10 reuniões por dia, 6 da manhã à meia-noite. São apresentações em todos os estados americanos, onde tem investidores importantes. Você vai para a Europa e você conta a tua história, os investidores começam a colocar as ofertas. Então, literalmente, você vai num grupo de investidores, junto com alguns bancos, você conta a tua história, você tira a dúvida deles, e depois eles falam, olha, gostei da turma e quero comprar 50 milhões de dólares, 100 milhões de dólares, 500 milhões de dólares, e aí você vai enchendo o teu potinho. A gente fez uma oferta de mais ou menos uns 2 milhões e meio de dólares, 2 bilhões e meio de dólares, e aí esse potinho vai enchendo. Né? Então a gente começou no dia 1, entraram 600 milhões de dólares, aí no dia 6 já tinha 5 bi de dólar.
opa, já tem o dobro. A gente já tem o dobro de demanda do que a gente quer ofertar de ações. Então aquilo vai dando uma certa coragem, mas não é porque você colocou a oferta que você não possa tirar. Então se amanhã acontece uma crise, a turma tira fora. Sim. Então aquilo é algo que não é firme, é algo firme naquele momento. Mas tudo pode mudar. No último dia que aquilo, você tem que deixar a tua ordem, e aí naquele momento a gente decide, a empresa decide quais são as ordens que ela quer acatar e como é que ela vai fazer essa alocação das ações, né? E aí foi chegando no final da oferta, a gente já estava com 7, então no penúltimo dia a gente tinha 6, 7 vezes a oferta. Se eu não me engano, no último dia a gente tinha 9 vezes a oferta. Então tinha uma demanda de quase 20 bi para uma oferta de 2,5 bi. Aí eu falei, pô, pior é que agora vai, eu tô sentindo que vai e tal, não sei o quê. E a minha família chegou na véspera de noite, minha esposa com as minhas 3 filhas. E aí você já tá baratinado, Rafa. Você já não sabe mais, você já contou a história tantas vezes, né? E já conversou com tanto investidor. E eu me lembro que no dia seguinte tinha a cerimônia da Nasdaq. E eu falei, pô, eu vou ter que fazer algum discurso em inglês aqui para agradecer os investidores e tal. E a minha esposa tinha levado a bandeira do Brasil. Eu falei, não, eu vou só abraçar a bandeira do Brasil e é isso, né? E aí foi isso. E aí, na hora lá, abracei a bandeira do Brasil e falei que aquilo lá não era nem da XP, que aquilo era pros empreendedores que acreditavam no Brasil e que, né, que tem os seus sonhos malucos e que acreditam que coisas impossíveis são possíveis. Então isso aqui é para vocês e tal, e foi super legal. E é uma emoção grande, com certeza. Cara, sensacional. Guilherme, a gente está encerrando o nosso papo incrível aqui, respeitando o nosso tempo. E eu acredito que a frase que você tanto fala, sonhar grande é ser conservador, se faz muito presente nesse papo que a gente teve aqui da batalha do medo, né, com o propósito. E o propósito venceu. Você tem uma missão linda e eu queria te convidar aqui, em primeira mão, a gente continuar esse papo fazendo o nosso novo quadro que vai surgir, que é o Deep Story on the Road. Tá, aceito o convite. Para que a gente tenha a extensão desse papo, porque eu tenho certeza que não vai terminar aqui. Vai ser um prazer, adorei o papo e eu espero que a gente possa ajudar os brasileiros a saberem mais sobre o empreendedorismo e a construírem histórias talvez mais legais até do que as nossas mesmas, né? Então eu acredito muito que quanto mais empreendedores a gente tiver no Brasil, mais o Brasil vai na direção certa, mais emprego, mais renda, mais impostos no final, né? Porque os empreendedores são os que pagam mais impostos, então isso vai ajudando a criar uma corrente do bem no país. Foi um prazer. Muito obrigado, senhoras e senhores, Guilherme Benchimol.